Cada cabeça é uma sentença, cada coração é um universo. Não existe um ser humano idêntico ao outro. Pode haver ser humano parecido com o outro, mas idêntico não existe. Até os gêmeos siameses, eles são diferentes na sua personalidade, na maneira do trato. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus não trata conosco por uma régua. Deus não trata conosco dentro de uma forma. Deus não trabalha com forma. Deus trabalha com formas. E as formas com as quais Deus trabalha com cada ser humano varia de um ao outro. Existem coisas que Deus vai exigir do pastor Roberto que nunca vai exigir de mim. Existem coisas que Deus vai exigir de você e nunca vai exigir do seu pai ou da sua mãe. Então nós temos que aprender a lidar com isso para podermos então termos um pouco mais de saúde emocional para caminhar no reino, porque ser crente não é fácil, pessoal. Ser crente é como você entrar dentro de um carrinho de uma montanha-russa e você seguir viagem. Daqui a pouco tem um looping, daqui a pouco você está de cabeça para baixo, daqui a pouco você está parecendo que o seu estômago vem parar na garganta, porque é uma verdadeira emoção. E por que é tão emocionante? Porque nós lidamos com um mundo invisível, um mundo que nós não enxergamos, mas que podemos sentir. E por conta deste mundo invisível ser real, e às vezes esse mundo acaba se revelando para algumas pessoas por causa da sensibilidade que elas têm, o mundo espiritual do mal, quando descobre que Deus tem algo na vida de alguém, ele mira todos os seus dardos inflamados para esta pessoa. Muitos podem achar até que isso aqui é uma figura de linguagem, mas não é, isso é realidade. De vez em quando Deus abre a janela do céu e ele mira um ser humano, o olhar dele fixa em alguém. Você pode achar que isso é uma loucura, mas está escrito lá no livro de Jó. Você lembra? Deus estava olhando para a terra, olhando para um único homem, não estava olhando para o bairro dele, para a cidade dele, nem para a família dele, estava olhando para ele, para Jó. E o diabo se aproximou e Deus disse: viste tu o meu servo Jó? De vez em quando Deus abre a janela do céu e mira uma pessoa, e olha para uma pessoa. E quando o diabo e os seus asseclas, porque o diabo não é onipresente, não é onisciente e não é onipotente. Esses atributos somente Deus tem. Só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é onipotente. Então o diabo às vezes é avisado por algum demônio, por alguma entidade, de que Deus está prestando demais atenção em alguém. E quando o diabo percebe que Deus pode a qualquer momento levantar você, levantar a sua vida e demonstrar ao mundo que Deus pega o homem aqui do monturo e coloca ele entre os príncipes, que Deus pode usar a sua boca como uma trombeta profética na terra, que Deus pode usar as suas mãos como unção de cura para os enfermos, o diabo vai verter tudo que ele tem de poder e autoridade contra a sua vida, contra a sua existência. E daí o ser humano começa a padecer, pastor Roberto, porque a vida de Jó estava tranquila. Jó tinha tudo, tinha uma família bonita, era um homem rico, era um homem temente a Deus, até que o diabo se intrometeu no meio da história. E no meio da história veio o sofrimento. E o sofrimento de Jó é anormal, porque ele perde tudo. Ele perde a família, ele perde os amigos, ele perde a saúde, ele perde a riqueza. O que fica dentro dele é a fé. E eu, como pregador curioso, costumo dizer que Deus não tirou todo o bem material que Jó tinha. Deus deixou para ele um caco de telha. Bendito seja aquele caco de telha. Para muitas pessoas um caco de telha não serve para nada, né, Roberto? Mas para Jó, que estava com lepra, e a lepra vai carcomendo primeiro as partes mais sensíveis do corpo, as cartilagens do nariz, da orelha, as falanges dos dedos, as unhas. E quando caem as unhas, né, o corpo todo começa a apodrecer. E antes de enrijecer o corpo, ele começa a coçar. E o pobre do Jó não tinha nem unhas mais para coçar. A esposa não tinha coragem de tocar na ferida dele. Os amigos foram embora. Ele olha para o canto no chão, da casa grande que tinha, restou lá um caco de telha. E o Jó pega aquele caco de telha e se coça. E aquele caco de telha alivia a dor dele por um momento. Na solidão da noite, não duvido que Jó abraçava aquele caquinho de telha para dormir
com ele como se fosse um ursinho de pelúcia ou um travesseiro. Quem sabe até o travesseiro de Jó era esse caco de telha. Ou seja, Deus não tira tudo. Mas o que eu aprendo é que veio o sofrimento sobre a vida de Jó. E o sofrimento, eu costumo dizer, que é uma matéria da faculdade chamada vida. Se você vive, se você existe, entenda, você foi matriculado automaticamente na escola, na escola da vida, na faculdade da vida, na universidade da existência. E uma das matérias pelas quais você vai passar e você será obrigado a passar nela e a passar com um A maiúsculo, com um A parabéns, com a nota máxima, é a matéria do sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da existência. Ninguém está livre dele. A unção de Deus não te blinda do sofrimento. A glória que se manifesta no púlpito, quando você, pastor, prega, quando você, levita, canta, quando você, evangelista, faz o céu descer na terra, aquela glória não pode te blindar do sofrimento. Porque o sofrimento é um caminho. É o caminho pelo qual todo ser humano tem que passar. Quer seja o sofrimento aqui no coração, quer seja um sofrimento físico, quer seja um sofrimento aqui na mente, sofrimento emocional. Sabia que existe até sofrimento espiritual, Roberto? Pessoas angustiadas porque não sabem o que Deus quer na vida delas. Isso causa dentro delas um sofrimento também. Trava o ministério. Trava aquilo que ainda nem começou, porque elas não sabem o que é. Há a promessa de Deus para a vida delas, mas como elas não conseguem o discernimento para isso, automaticamente elas entram no sofrimento. E eu vou... Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abençoa este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tu és dele. No meio do sofrimento de Jó, ele encontrou uma chave que abriu uma porta que mudou a vida dele instantaneamente. A Bíblia Sagrada diz que Jó foi sabatinado pelos seus amigos, e depois que os amigos dele vasculharam a alma dele e não encontraram nele nenhum tipo de pecado, não encontraram nele nenhum tipo de transgressão, eles acabaram acusando ele de outras coisas. A Bíblia diz assim que Jó um dia estava triste e ele foi movido pelo Espírito Santo para orar pelos amigos dele, orar por aqueles que duvidaram da vida dele, que duvidaram do caráter dele. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Ou seja, do sofrimento, Deus trouxe uma grande vitória.